nós vamos voltar bem ao início. Aquele pergaminho de que falei, sobre o qual começamos a conversar, vai ainda mais longe. Ele diz que haverá 7 batalhas entre os filhos das trevas e os filhos da luz. A 7ª batalha, diz o texto. Os filhos da luz prevalecem. Mas aqui está o detalhe. Ao aceitarmos nosso próprio poder, nós prevalecemos. Então, o que isso significa? Não é aquele tipo de batalha que, quando você pensa em batalhas, as pessoas imaginam aquela ideia antiga de força contra força. Isso está obsoleto. É isso que nos mantém presos na batalha. Nós não queremos vencer essa batalha. Nós queremos triunfar. E triunfar é diferente de vencer. Triunfar significa que nós nos elevamos acima. Como você triunfa nessa batalha, tornando-se a melhor versão de si mesmo? É isso. Viver a melhor versão de si mesmo. De onde vem a sua alegria? E viva isso sem medo. Ame sem medo. Imagine, inove e compartilhe suas ideias, perdoe, cure seu próprio corpo, porque esse é o nosso direito de nascimento. É assim que triunfamos, porque quando você faz isso, você derrotou o mal que tenta impedir você de ser a melhor versão de si mesmo. E eu fui abençoado. Viajei e vi os lugares mais lindos, magníficos, isolados e intocados do mundo. E povos antigos e povos modernos. E o que eu sei é que esse povo, nossos irmãos e irmãs, nem sempre gostamos uns dos outros. Por causa das nossas culturas, mas nós amamos uns aos outros. E há algo inerente em nós. Mesmo que você não goste de alguém, você faz de tudo para salvar essa pessoa sem nem pensar a respeito. Se você vê alguém em um incêndio, vê um acidente de carro, vê alguém se afogando, nós somos programados para o amor, não para gostar, mas para amar. E o que eu aprendi é que as pessoas do mundo sabem como se dar bem. Nós é que não sabemos. Não são as pessoas de Lima, no Peru, e de Pequim, na China, batendo de frente com Washington DC. É um punhado de líderes em posições de poder. Mas o povo sabe como se dar bem, e o povo sabe como cuidar uns dos outros e como criar suas famílias. Então, os jovens estão sendo ensinados a idolatrar chips de computador, inteligência artificial, porque são rápidos e eficientes. E eles realmente são. Sabe, um chip é rápido e eficiente? Com certeza. Mas ele é escalável? E aqui está a questão. Você nunca pode escalar um chip de computador. Ele sempre será limitado pela física do material do qual é feito. Se um chip é feito de silício, nem todos são. Mas se for um chip de silício, os átomos que compõem esse silício, a informação sempre será capaz de se mover muito rápido entre esses átomos. Agora, é rápido, eficiente? Sim. Escalável? A escalabilidade dele é finita. Ok? E nós sabemos disso. E, na verdade, estamos chegando aos limites dos nossos chips de computador agora por causa da lei de Moore, que diz que você dobra a velocidade. E agora chegamos a um ponto em que não vamos conseguir dobrar muito mais. Agora, olhe para um neurônio humano. Ele é rápido? É sim. Qual é o seu limite superior? E a verdade é que nós não sabemos. Porque toda vez que um neurônio é levado ao que se acreditava ser um limite por cientistas e médicos, especialistas nos livros didáticos, nossos neurônios se transformam, se adaptam e abraçam esse limite para poder abrir agora um novo horizonte de possibilidades. E fazemos isso repetidas vezes de novo e de novo. Qual é a escalabilidade? Os limites superiores de um neurônio humano, ao que parece, são infinitos. Essa é uma forma, é um jeito muito diferente de pensar. É o que chamamos de tecnologia suave. Nós somos tão avançados, nossos engenheiros se esforçam para criar em laboratório o que agora somos capazes de fazer com nossos próprios corpos. Então, os jovens estão sendo levados a acreditar que um computador é melhor do que um cérebro humano, que nossos cérebros são falhos e fracos e sujeitos a todos os tipos de falhas. Então, os cientistas fizeram um pequeno experimento. O que eles fizeram foi comparar um cérebro humano a um microprocessador. E na comparação, eles compararam as sinapses do cérebro com os transistores do processador. E o interessante é que temos mais ou menos a mesma quantidade. Acho que o cérebro tem cerca de 10 elevado à 14ª sinapses e 10 elevado à 11ª microprocessadores. Mas veja o que eles descobriram. No final das contas, o cérebro humano é cerca de 100 vezes mais rápido e mais preciso do que o processador, do que o microprocessador. Os neurônios biológicos eram mais eficientes e mais rápidos. E parte disso se deve à forma como o cérebro faz a triagem das informações. Quando essa informação chega, nós a enviamos para diferentes partes do cérebro em diferentes estados cerebrais. Algumas dessas informações podemos
processar no estado alfa. Outras podemos processar em um estado beta. Então, é uma forma muito diferente de enxergar o corpo humano a partir de uma perspectiva de TI. Mas a questão é que nós igualamos e, em muitos casos, superamos as capacidades da própria tecnologia com a qual estão nos incentivando a substituir nossos corpos. E, em muitos casos, o que eu vi é que a tecnologia evolui mais rápido do que a moralidade. E eu acho que estamos vendo isso agora. A tecnologia está avançando tão rapidamente, o que nos dá o direito de substituir o corpo humano, e a maioria das pessoas não, elas nem sabem por que não deveriam. Quero dizer, a tecnologia pode ser algo maravilhoso. Existem exemplos de homens e mulheres, militares, mulheres que perderam braços e pernas, às vezes ambos os braços ou ambas as pernas, e elas voltam para casa. E que coisa linda é ter um chip de computador no cérebro que se comunica com as próteses, que agora permite que elas segurem seus bebês nos braços, escovem os próprios dentes, se alimentem sozinhas. Quero dizer, a gente dá essas coisas como certas, e isso é uma aplicação linda, nossa, uma aplicação linda dessa tecnologia. Então, não é a tecnologia, é o pensamento por trás dela. Quando substituímos nossa biologia natural por sistemas sintéticos e artificiais, nosso corpo entende que não precisa mais desempenhar aquelas funções e elas começam a atrofiar. Em uma geração, certo? Na próxima geração, por meio da epigenética, o corpo diz: sabe, nós costumávamos fazer dessa forma, mas agora temos produtos químicos para fazer isso por nós, no sistema imunológico, por exemplo. Em uma geração, essas habilidades começam a atrofiar e se tornam um vestígio de algo que costumávamos fazer. E é assim que se perde uma espécie. É exatamente assim que se perde uma espécie. Estamos, neste momento, à beira de entregar nossa humanidade para a tecnologia. E não é como se você pudesse dizer: bem, vamos tentar por um ano. E se não funcionar, sabe, voltamos a ser o que éramos antes, ou tentamos por uma geração. Uma vez que se perde, está perdido. E ninguém está dizendo isso aos nossos jovens. Ninguém está dizendo aos nossos jovens o quão especial e precioso é a vida humana e o quão realmente, realmente bela é uma vida humana. E quando você começa a entender a divindade, não a partir de uma perspectiva religiosa, nosso DNA está sintonizado, é uma antena, está captando sinais, e esses sinais são o que nos dão vida, amor e cura, e nossa imaginação e criatividade. E se você corta esse sinal, que tipo de pessoa você é? Você ainda está vivo, ainda está respirando, ainda está funcionando. Você não tem empatia nem compaixão. Outro exemplo, quero dizer, isso já acontece há tempo suficiente. Crianças pequenas, há estudos de casos sobre jovens, bebês. Eles acordam de manhã, comem seu Cap'n Crunch ou Cheerios, ou seja lá o que for. No café da manhã, os pais os sentam na sala de estar e colocam um visor de IA na cabeça deles para entretê-los. Assim os pais conseguem trabalhar um pouco. Horas seguidas. Ok, então o que aconteceu com essa criança agora? Ela está vendo imagens que nunca veria. No quintal com os amigos está ouvindo sons, vendo cores, experiências intensas. Mas aqui está o ponto principal. Tudo está sendo feito para elas, elas não estão usando a imaginação para criar essas coisas. Sabe, você e eu, quero dizer, nem sei quantos anos você tem, aposto. Quando você era criança, costumava pegar um cobertor do armário e jogava por cima de algumas cadeiras na sala. E agora você tem uma barraca na sua sala, e agora você é uma barraca. Isso é um posto avançado na superfície de um planeta distante. Quando você está explorando esse planeta, estamos usando nossa imaginação. Certo, as crianças pequenas não estão. Então é isso que está acontecendo. A psicologia está mostrando isso. O tamanho do cérebro delas está atrofiado. O desenvolvimento cognitivo está atrofiado. Os músculos delas atrofiaram porque elas não estão usando os músculos e o tamanho do corpo, mas há uma parte do cérebro delas que está aumentada. É o córtex visual, porque eles estão ativando esse córtex visual. E a mesma coisa acontece com pessoas que usaram muita ayahuasca. A medicina da planta, usar algumas vezes não é grande coisa. O uso habitual, ao longo de um longo período, faz com que o córtex visual comece a engrossar. E isso distorce a forma como percebemos a realidade. Agora, se você é um xamã na selva da Costa Rica, que vive na selva da Costa Rica, isso não é grande coisa. Mas se você está sentado atrás de um terminal de computador e usando a ayahuasca de forma recreativa centenas de vezes com seus amigos no fim de semana, isso vai impactar sua capacidade de agir, de funcionar e de fazer essas coisas corretamente. Então, quero dizer, esses são apenas exemplos de como, quando a imaginação, a criatividade são substituídas pela IA e coisas desse tipo. Não é apenas entretenimento passivo.
na verdade está influenciando, está afetando a forma como essas crianças estão crescendo. E nós podemos ver os sintomas de abstinência, nós podemos ver isso acontecer. Que tipo de homem eu quero ser? Eu quero ser escravo disso? Eu não estou com o meu celular, mas da tecnologia. Quero dizer, você sabe, nós sabemos disso, mas é impressionante quando você realmente vê o quanto essa tecnologia nos influencia. Então, isso não é antitecnologia. Isso é sobre, espero desenvolver uma apreciação mais profunda. Eu gosto de levar isso um passo adiante.